Então vamos lá, mais uma vez, vamos dar seguimento. Nós estaremos agora com a nossa segunda aula, tá bom? De analista contábil. E nós vamos falar um pouquinho sobre a abertura das demais empresas. Nós vimos na aula passada como se abre um MEI, tendo a documentação, entrando no site, colocando as informações, confirmando as informações. Lembrando que as informações sempre têm que ser verdadeiras. Toma muito cuidado para não passar informação falsa, informação incompleta, porque nós vamos estar agora registrados, no caso do MEI, né, eu falei na aula passada, perante o governo. E temos agora as demais empresas, né? Sim, nas demais empresas, tá? Como é que se abre as outras empresas que não são MEI? Então nós vamos agora falar um pouquinho sobre os outros tipos de abertura de empresa, que é o mais importante para a gente. Então, nós vamos ter aqui no caso Simples Nacional, empresas que são enquadradas no lucro real e também empresas enquadradas no lucro presumido, tá bom? Temos também Fundação Pública, empresa dotada de personalidade jurídica de direito privado sem fins lucrativos, que são as ONGs, né? Temos a Sociedade de Economia Mistas, tá bom? Que são as SAs. São empresas que resultam da união entre Estado e entidades privadas, as SAs. Você já deve ter visto uma empresa assim, não sei o que, SA. Significa que aquela empresa ela é metade governamental e metade privada. Como a Petrobras foi muito tempo, né? Vocês sabem disso. E a autarquia é tipo de constituição jurídica, onde uma pessoa ou grupo de pessoas tem um poder absoluto sobre o regimento ou sobre a nação. Tá bom? Então, muitas empresas são de autarquia. A empresa ela domina totalmente a sua forma de existência. Vamos ver outro tipo de empresa aqui que nós podemos ter também. A sociedade limitada, ou seja, LTDA. Lembra que você já viu, talvez em alguma empresa, não sei o que, LTDA? Constitui um tipo de associação que estabelece normas de acordo com o valor investido por cada associado. Ou seja, são associados que detêm o poder sobre ações. Nós podemos pegar uma empresa, dividir ela em pedacinhos, né? E criar diversas ações. E aquelas pessoas, então, através de um conselho, vão tomar decisões efetivas dentro da empresa. Então, as empresas são LTDA, de sociedade limitada, baseando-se em um grupo de pessoas. Temos as cooperativas, é um tipo de empresa que promove uma associação entre indivíduos que tem como objetivo uma atividade comum. Por exemplo, nós temos aqui aquele exemplo dos catadores, né? Aquelas empresas que reciclam, né? Aí aquela associação de pessoas forma-se um grupo e criou-se uma cooperativa. Sociedade anônima é uma modalidade onde o capital social não se encontra registrado em um único nome, mas em ações. Então, como eu falei para vocês agora há pouco, a empresa pode ser fracionada e ela pode se transformar numa sociedade anônima. Qualquer pessoa pode ir lá, por exemplo, hoje eu posso ir lá e comprar uma ação da Petrobras, posso comprar uma ação da Coca-Cola, posso comprar uma ação da Magalu, Magazine Luiza. Então, temos um outro tipo de empresa aqui que é o empreendedor individual, tá? É uma modalidade onde o empresário faz atuações em seu próprio nome, podendo colocar seus bens como garantia para a empresa. Aqui você lembra muito de falar dos autônomos, né? Lembra? O autônomo ele faz muito esse trabalho, tá? Relacionado ao empreendedor individual. Pode ser um microempreendedor ou empresa de pequeno porte. Um microempreendedor ele pode fazer isso. Então, apenas uma pessoa é proprietária da empresa e ela faz, então, movimentação em seu próprio nome, dando como garantia seus próprios bens. Então, isso. Nós vamos agora a algumas dicas importantes, tá bom? Olha, antes de abrir uma empresa, eu acho que as pessoas têm que tomar um certo cuidado e não assim, ser aquela coisa de abrir e fazer as coisas por impulso. A primeira coisa que a pessoa deve verificar é se ela tem um perfil empreendedor. Tem muitas pessoas que têm muita vontade de montar um negócio, mas elas não têm aquele perfil de enganjar, como é que eu vou explicar, de fortalecer, saber que vai passar por problema, de segurar os trancos quando os problemas vierem, né? Não tem conhecimento técnico da área, não tem perfil para ser empreendedor. Não é um bom administrador, porque ele pode até contratar alguém que faça o trabalho, ele tem que aprender a administrar. Analise se você realmente tem as estruturas. Por isso que é importante você fazer curso. Olha, esse curso que nós estamos fazendo aqui com você, ele é um presente para quem quer montar uma empresa. Desde lá do departamento de pessoal, desde a parte fiscal, né? Desde a parte da contabilidade. Nós temos aí também, né? Nós temos também aí a questão do administrativo, né? Que nós falamos. Então, eu acho que todo empreendedor tinha que fazer esse curso de gestão que você está fazendo aqui. Outro detalhe, separe as finanças pessoais da empresa. Não misture. O que é da empresa, o que é seu é o prolabore. O que é o prolabore? É um salário que o dono da empresa tem. Outra coisa, verifique se a região comporta aquele negócio que você quer montar. Será que aquela região vai dar certo? Será que realmente funcionaria o seu negócio naquela região? Outra dica, que é a quarta dica, defina os custos primários e secundários.
Você tem que saber quanto vai gastar para poder então ter o seu negócio, tá? Quais são os custos primários? Aqueles que não todo mês tem. Aluguel, energia, água, tá certo? Secundários, despesas aleatórias que você pode ter de vez em quando. Entre com capital de reserva. É bom você ter um capital de reserva porque às vezes pode acontecer algum problema na sua empresa e você ficar numa situação delicada. Tivemos recentemente a pandemia do Covid, coronavírus, e muitas empresas que não tinham capital de reserva fecharam. Foi o maior índice de fechamento de empresas que eu já vi na minha vida. Certo? Agora estão voltando aí, pegando força. E sexto, prepare toda a documentação antes de começar a abrir a sua empresa. Então essas são as dicas principais para você que quer abrir uma empresa, tá bom? É uma dica interessante para você. E vamos lá. E eu estou falando isso na contabilidade, na nossa contabilidade aqui do analista contábil. Por quê? Porque quem faz isso aqui é o contador, né? O contador e os seus auxiliares dentro do escritório. Aí você tem que prestar atenção. Primeiro passo, então, para abrir uma empresa é a organização da documentação. Nós vamos preparar xerox do RG, CPF, comprovante de endereço, título eleitoral do sócio, xerox do IPTU do imóvel, sede da empresa, xerox da escritura ou contrato de aluguel. Isso aqui nós temos que estar em mãos, tá? Tirar umas 2 ou 3 xerox disso aqui para ter em mãos que nós vamos precisar levar em alguns órgãos, tá bom? O segundo passo são as informações relacionadas à empresa. O nome da empresa. Temos que verificar previamente, isso aqui é engraçado, se o nome da empresa não existe. De repente eu chego com um colega meu à noite e falo, cara, vou montar uma empresa, agora eu estou emocionado, o nome da minha empresa já sei, vai ser Coca-Cola, o que você acha? Como é que eu posso montar o nome de uma empresa que já existe? Não pode acontecer isso, tá? Eu tenho que saber qual que é o capital social inicial da empresa, tá? Aqui nós temos aqui o ramo da empresa, qual que é o ramo que ela vai trabalhar, o ramo alimentício, o ramo de prestação de serviços, né? Ramo de indústria. O endereço da empresa também é bom verificar, tá bom? Antes. E ter em mãos, né? Qual o terceiro passo para abrir uma empresa? Aí nós vamos procurar, então, tá? A junta comercial. Aqui no nosso caso eu coloquei JUSEG porque eu estou no estado de Goiás, tá bom? Então, junta comercial do estado de Goiás, que é o nosso caso. Então, tem outra aqui, JUSEAI, tá bom? Aí depois vem o estado, JUSES, que é o caso do estado de São Paulo. E tem vai, né? Aqui no caso é a JUSEG. Lá nesse órgão, o que eu vou fazer lá? Eu vou retirar o contrato social da empresa. Lembrando que serve tanto, vamos lembrar? Para Simples Nacional, empresas aderidas ao lucro real e lucro presumido. Requisitos, então, que eu tenho que levar lá nesse órgão. Contrato social da empresa em 3 vias, nós vamos preencher esse contrato, tá bom? Lá em 3 vias. A cópia autenticada do RG e CPF, tá? Aqui no caso dos sócios que vão abrir o negócio. O requerimento padrão, lá na JUSEG eles me passam esse requerimento padrão, lá na junta comercial. A capa da junta comercial, tem uma capa lá que eles vão preparar, entendeu? Para mim também, para colocar a documentação dentro. O FNC, que é Ficha de Cadastro Nacional. A própria JUSEG, apesar que ela vai abrir um contrato social relacionado ao estado que você está, ela proporciona essa ficha lá, pode ficar tranquilo. Você vai bater perna, não tem jeito não, vai ter que sair lá do escritório, vai ter que ir lá na junta, preencher isso aqui, isso aqui. Alguns já estão tentando normatizar para fazer algumas coisas pela internet, mas ainda tem que se comparecer geralmente ao órgão. O pagamento de uma guia, né? Tá bom? Se eu não me engano, até onde eu me lembro, era R$ 128 a guia da JUSEG. E o tirar o NIRI. Quando você faz todo esse processo aqui, eles vão liberar para você o NIRI, que é o selo, número de identificação do registro da empresa, tá? É um selo, é como se fosse um selo. O quarto passo, nós vamos procurar então a Receita Federal. Qual documento nós vamos tirar na Receita Federal? CNPJ, tá bom? Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Então lá nós vamos tirar esse documento. Uma vez que eu tirei o CNPJ, eu vou para o quinto passo, que eu vou procurar a prefeitura da minha cidade. Para fazer o quê? Retirar o alvará de funcionamento, tá bom? E olha só que interessante. O que nós vamos levar lá na prefeitura? O formulário próprio da prefeitura, no caso eles vão oferecer para a gente lá, vão preencher, uma cópia do CNPJ, a consulta prévia do endereço, tá bom? Para ver se o endereço realmente existe. Existe um site que você vai levar a documentação. Por quê? Porque tem muitas empresas que podem querer abrir, e pode ser o quê? Empresas fantasmas, né? O endereço fantasma. Já viu o caso assim? A cópia do contrato social que nós tiramos aonde? Lá atrás, meu filho, lá na junta comercial. E um laudo dos órgãos de vistoria. Então eu vou agendar, tá bom? Geralmente com um corpo de bombeiros, tá? Para que eles façam a vistoria. Quando eles fizerem a vistoria, eu levo tudo na prefeitura. O que eles vão fazer então? Liberar para mim o alvará de funcionamento. Quando eu abro a empresa, antes de organizar tudo isso,
Lá, quando eu já tiro o contrato social, eu posso funcionar, é permitido que eu funcione durante pelo menos aí uns 6 meses, tá? É tranquilo. Mas até 6 meses eu tenho que ter organizado todas essas outras informações, tá? Sexto passo, nós vamos então na Secretaria da Fazenda, tirar um documento chamado inscrição estadual. O que eu vou fazer, o que eu vou preencher lá nessa Secretaria da Fazenda do meu estado, no caso lá da minha cidade? Um documento chamado DUC, que é documento único de cadastro, lá eles vão me oferecer. Um documento chamado DCC, documento complementar de cadastro, que vai vir as informações lá nesse documento, geralmente as informações sobre a minha empresa, né? Um comprovante de endereço do sócio autenticado eu tenho que levar. Cópia da escritura ou contrato de locação do imóvel. Número do cadastro do contador. Aqui eu já passo a precisar de um contador. Até então, até atrás, eu mesmo poderia fazer o trabalho auxiliar, só que como é o contador que assina pela empresa, pela abertura, aí então eu tenho que apresentar o CRC, tá? Ok? Então, aqui no caso CRC do contador. Aqui eu vou colocar então um comprovante de contribuição do ISS, prestador de serviço, tá? Que então eu vou, se for prestador de serviço, eu tenho que levar então um comprovante de contribuinte, tá? Do ISS. Certidão simplificada da junta, empresas com mais de 3 meses, tá bom? Eu já posso, lá na junta comercial, eu posso pegar essa certidão simplificada. A cópia do ato constitutivo, tá bom? Da empresa, que quem me passa também, tá? Geralmente eu posso pegar na junta comercial. Uma cópia do CNPJ, a cópia do alvará de funcionamento, o RG e CPF dos sócios. Mas, professor, que coisa, que burocracia é essa? Pois é, para você que vai trabalhar em escritório, comece a se acostumar. Com o tempo você aprende a fazer isso aqui, ó, num piscar de olhos, tá bom? Mas pelo menos você sabe o que você vai fazer. Eu já vi pessoas perder o trabalho porque não conseguem executar o trabalho que tem que ser executado. O sétimo passo, então, para a abertura das empresas seria então a Previdência. Nós vamos procurar a Previdência Social, que é um órgão do INSS, e lá eles vão expedir uma autorização para que eu possa, a partir daqui, contratar funcionários. Aí começa o processo, tá bom? Qual seria então o oitavo passo? Arquivar os documentos em uma pasta, fácil acesso. Nono passo, a nota fiscal. Nós vamos solicitação, tá, de autorização ao Estado e Prefeitura para emissão das notas fiscais. Aqui, geralmente, nós vamos ter que ter um certificado digital, que seria o 10º passo. A própria contabilidade já tem algumas empresas que emitem esse certificado digital para que no site da Prefeitura você tenha acesso à emissão de notas fiscais eletrônicas, como nós falamos lá na escrita fiscal, onde a empresa, inclusive cada empresa trabalha com um sistema, mas o sistema de emissão é relacionado à prefeitura do seu estado, tá? Que é super fácil de pegar, é fácil de identificar. Quando você chegar no escritório, quem já trabalha vai mostrar para você o site, ou vai mostrar o sistema, como é que você tira a nota fiscal pelo menos uma vez. Mas para chegar na nota fiscal, olha quantas coisas nós tivemos que passar, quantas coisas que nós tivemos que organizar. Então, vamos só fazer aquele remember, que eu gosto de remember aqui, no nosso remember, né, voltando aqui, tá? Aqui na nossa aula, porque olha quanta coisa eu tenho que passar aqui, ó. Primeiro passo, organização dos documentos, tá? Principalmente para deixar tudo pronto. Olha só, nós vamos aqui ao segundo passo, que é as informações da empresa, nome, capital social, ramo da empresa, o endereço. Temos o terceiro passo, que é a junta comercial, tá bom? Todas as informações que nós temos aqui, tá? Para tirar o quê? O contrato social. Quarto passo, o CNPJ. Tá bom? Nós vamos lá então, lá no órgão, né? Da Receita Federal. Quinto passo, a Prefeitura, tirar o alvará de funcionamento. Aqui no sexto passo, tá? Nós já temos então o que aqui? Temos aqui outra coisa. Vamos lá, o Cefaz, Secretaria da Fazenda, que é a inscrição estadual. Temos os requisitos, a documentação a preencher. Sétimo passo, a Previdência, que eles vão expedir para a gente um documento autorizando a poder contratar funcionários. E aqui então, voltando aqui à nossa transição, tá? Falamos ao nosso momento do RH, que seria então mais importante para você nesse momento. O que eu queria comentar com você hoje é o seguinte: vai ter dias em que você não vai estar bem de saúde para poder trabalhar, tá bom? Mas eu quero fazer um alerta para você. Existem situações e pessoas que bastou ela ter uma gripe, ela simplesmente não vai no trabalho, ela aproveita da situação para ir pegar um atestado médico, às vezes, né, num CAIS, num determinado hospital, para faltar ao serviço. Eu queria te dar uma dica: se você não está tão ruim assim, não está passando tão mal, e às vezes dá para você ir trabalhar, vai trabalhar, sabe? Não usa isso como desculpa para você ser um mau profissional. E às vezes o seu patrão até observa, né? Poxa, mas olha só, esse meu funcionário, mesmo não passando tão bem assim,
Ele veio trabalhar, ele realmente se prontificou a estar aqui comigo do meu lado, né? Às vezes até o patrão fala, não, vai para casa, descansa. Mas você foi na empresa. Cuidado com esse detalhe, tá bom? Não seja um nó cego, não. Não aproveita da situação para poder faltar um serviço. Lembra que você está em formação profissional e alguém realmente sempre está te observando em relação às suas atitudes, tá bom? Então, até a nossa próxima aula, hein? É isso aí.